né? Irmãos, estão vendo aquele quadro lá? Não sei se vocês vão conseguir ver tudo que está naquele quadro. Vou tentar mostrar para os irmãos ali com o mouse. Ali, ó, que está mexendo é o mouse do meu computador. Que era um quadro antigo de uma cena a respeito de Santo Antônio, ou Santo Antão. As tentações de Santo Antão. Tá? O que eu quero que você veja nesse quadro? Não sei quantos conseguem ver, bem no meio da cena aqui, ó. Tá vendo onde está aparecendo aqui o meu mouse? Você está vendo uma figura pequena, ele está debruçado sobre a pedra, que é o rostinho dele, tá vendo? Conseguem ver, não? Eu acho que eu não consigo aumentar. Vê se tem zoom aí para aumentar esse... Ó, e agora? Tá vendo ele lá no centro? Santo Antão, tá certo? Esse quadro aqui é um quadro famoso, é do pintor chamado Bosch. Esse pintor é um holandês. E ele é um quadro do final da Idade Média, já no comecinho ali, passando para a Renascença. E por que ele é importante, gente? Deixa eu diminuir. Esse quadro está lá em Portugal, eu soube que ele está no museu em Portugal. Esse quadro, você vê que é um painel, né? Ele é dobrável assim. No painel da esquerda aqui, ó, no painel da esquerda, eu vou aumentar e vou tentar ir para a esquerda lá. No painel da esquerda, deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo aqui? Você vai ver o Santo Antão primeiro lá no alto. Olha ele aqui, ó, pendurado, tá vendo? Consegue? Aqui, ó, ele o próprio Santo Antão está pendurado ali num demônio. É um quadro que diz as tentações de Santo Antão. Deixa eu ver se aumentando mais você ainda consegue ver alguma coisa. Dá para perceber? Dá ou não? Dá. Ótimo. Aqui são vários seres demoníacos que estão levando Santo Antão para algum lugar. É um quadro chamado A Tentação de Santo Antão. Mais embaixo, o Santo Antão está sendo carregado aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Carregado por umas figuras meio sinistras que estão levando o Santo Antão não se sabe para onde, mas em todo lugar vai ver cenas grotescas, animais e pessoas, seres meio demoníacos ao redor de Santo Antão, tá vendo? Fome, medo. É um quadro que estava mais lá na Idade Média representando o que era o mundo para uma pessoa. E o mundo para uma pessoa, para um cristão, era um mundo de tentações. Esse talvez fosse o significado mais básico de toda essa figura. Depois você pode procurar até na Wikipedia, não sei como é que você fala isso, né? Você procurar lá Santo Antão, painel de Santo Antão, você vai ver esse painel e tem inclusive explicações desse quadro lá. Como nem sempre as explicações são muito boas, eu estou tentando dar a minha aqui. E nesse quadro da direita, aqui está o Santo Antão, aqui ó, tá vendo esse miolo aqui? Tem umas mulheres seminuas. Vou aumentar para vocês verem, não vou aumentar muito porque esse horário não pode aumentar muito essa área do quadro, né? Essas mulheres seminuas aqui, tá vendo, aparecendo, e o Santo Antão vira o rosto dele, ele está lendo aqui possivelmente a Bíblia, né? Ele vira o rosto dele, e quando ele vira o rosto tem aqui uma tentação, uma espécie de demônios oferecendo comida para ele, alguma coisa assim. Todo esse quadro, então, o tema é a tentação de Santo Antão. E no quadro principal, que sempre era o objetivo do autor, o Santo Antão está bem no meio da tela, ele é a figura principal dessa tela, mas ela é uma tela que você vê muita destruição, os demônios lá no alto, você vê destruição, as cidades pegando fogo, figuras demoníacas ao redor, em todo lugar, tá vendo? Ó, olha essa figura aqui, ó, é uma espécie de javali, né? Como eu estou vendo vocês apertando o olho, vou aumentar aqui, ó. A figura de um javali, um meio homem, figuras demoníacas, né? Ó, olha essa figura aqui, tá? E o Santo Antão, ele está no centro do quadro, ele está olhando para nós. É como se ele estivesse dando para nós uma lição e dizendo o seguinte: onde está a minha resposta a todas estas tentações? E a resposta dele está aqui, ó.
Olha o Santo Antão lá dentro da igreja e ele está em contato com Cristo. O mundo todo está destruído, mas Santo Antão encontrou em Cristo a consolação dele. É o único lugar da figura onde ele está em pé, ele está em paz, ele está bem. Ele está abrigado dentro da igreja, que por fora está destruída, mas por dentro ela tem Cristo, né? E o Santo Antão está fazendo aqui uma figura, uma espécie de bênção. É que quando a gente aumenta muito, não consegue, está vendo lá? Aumenta muito, ele distorce, né? E não aumenta mais que isso. Por que que isso é importante? Essa era a visão de mundo lá atrás, de que podia ser um mundo caído, um mundo cheio de problemas, mas o cristão teria consolo em Cristo. E por que que eu escolhi Santo Antão? Porque existem outros quadros de Santo Antão. Deixa eu pegar aqui no meu computador e vocês vão ver. Eu vou colocar este quadro aqui do Michelangelo. Aqui é o Santo Antão também. O Michelangelo, ele retrata o Santo Antão, a tentação de Santo Antão. E aqui ele retrata um homem, aqui é o Santo Antão. Estão vendo ele aí? Deixa eu ver se eu aumento. E ele está rodeado só de demônios. Está vendo? Então você está tendo uma mudança no pensamento da humanidade. Naquele lá ele está rodeado de demônios, mas ele tem um consolo. Aqui, a figura do Santo Antão, o rosto dele ainda tem um pouco de paz. O Santo Antão ainda tem um pouco de paz, mas ele não tem mais a mesma saída. Olha o mundo lá embaixo, está tudo correndo normalmente, as pessoas estão viajando de barco, olha lá o barquinho, né? Mas em uma esfera espiritual, Santo Antão tem muitas tentações. Nós estamos mudando a maneira de ver o mundo. Você vai perceber uma coisa importante aqui, naquele lá, o mundo espiritual e o mundo natural são quase uma coisa só. Nesse aqui há uma distinção. Aparente paz no mundo material e no mundo espiritual uma loucura, não é isso? Agora vejam essa daqui, ó. Salvador Dalí. Salvador Dalí também deu nome a esse quadro de As Tentações de Santo Antão. Já é uma pintura impressionista, Salvador Dalí. Aqui está o Santo Antão. Santo Antão aqui não é um homem em paz. Santo Antão é um homem em desespero. Ele tem alguma esperança, mas essa esperança é muito menor do que aquela do quadro inicial. E as tentações do Santo Antão são muito maiores do que ele. E não são mais tentações demoníacas, assim, propriamente ditas. Se você perceber, são tentações muito do mundo material que se tornam grandes para ele. Está vendo? Olha aqui, parece que ele vai ser esmagado aqui pelas tentações dele. Ele é mais fragilizado, está vendo? E é uma tentação mais, como é que eu falo? Uma loucura, né? Ela é mais da mente do Santo Antão. É mais surrealista. É surrealista. Salvador Dalí, né? Surrealismo. Salvador Dalí, surrealismo. Então você vai ver aqui, o Salvador Dalí gostava muito de fazer animais assim com pernas compridas, né? Era como se a realidade nossa se transportasse para um tamanho muito maior, fora do real, se tornasse grande demais para nós. O que é isso tudo? Eu já disse isso em uma outra aula. Já deu, gente, pode deixar as figuras lá. Irmãos, nós vivemos numa época, num tempo de desespero. As artes, eu vou continuar um pouco sobre isso lá no trabalho que nós vamos ter aqui no Ponto de Encontro. Falar sobre arte, né?
e a resposta cristã. E hoje eu vou começar a falar um pouco sobre resposta cristã, mas de uma forma diferente. A arte é só uma maneira de expressar esse desespero. Se você notar, você pode pegar qualquer sequência artística. Aqui é que eu escolhi um quadro que tem gente pintando ele lá no final da Idade Média, gente pintando ele na transição do Renascimento, o Michelangelo, e gente pintando Santo Antão já no surrealismo. E você percebe que o homem, ele foi se tornando um ser mais desesperado. Quando a gente está estudando aqui significado e sentido da vida cristã, mas quando a gente fala em significado e sentido da vida cristã, a gente precisa antes pensar em significado e sentido da própria vida. O que a gente está vendo no mundo de hoje é que as pessoas estão sem significado e sem sentido. Elas mudam, elas buscam em coisas, elas mudam de uma hora para outra para coisas das mais absurdas possíveis. Um jovem que hoje ele é adepto do funk, amanhã ele é adepto de algum tipo de expressão, de arte diferente. Eu já disse para vocês, né, as festas mais populares hoje, esse tipo de festa, são as festas mais complexas. Eu usei aqui a Sensation ou a Skull Beats, né, que é uma festa assim, que não tem, a mensagem é a sensação, tentar encontrar algum sentido dentro de si mesmo, tentar encontrar algum sentido em alguma coisa. Então o jovem se afunda no trabalho, ou se afunda no esporte, ou se afunda em alguma coisa que lhe dê algum tipo de significado. E eu falo do jovem, mas não é só o jovem, né? As nossas famílias. Por que nós estamos numa época em que os vícios são mais intensos? Antigamente você ouvia falar de pessoas viciadas, mas hoje você tem vários tipos de vícios. Antigamente você falava assim, fulano é viciado, você já imaginava, ele é um alcoólatra. Não era isso? Ou ele era um fumante. Então você tinha uma ideia de que uma pessoa viciada era isso. Hoje você tem vários tipos de vício. Então você tem os alcoólatras anônimos e hoje você tem todo tipo, os compradores compulsivos, né, os ajuntadores de bagulho, não sei como é que fala isso tecnicamente, acumuladores, né? Você tem vários tipos de vício. Fora as drogas, né? Mas eu não quero nem porque assim, o álcool, o fumo, as drogas, esses são, digamos, os vícios, entre aspas, quase mais tradicionais. Mas nós temos vários tipos de vícios. Gente viciada por limpeza, gente viciada com remédio, gente viciada com doença, gente viciada por tecnologia. Tem gente viciada por tecnologia. Hoje foi o lançamento do iPhone 7 lá nos Estados Unidos. Eu não vi as reportagens hoje eu não assisti nada em televisão. Mas eu já imagino como foi, se foram como os outros lançamentos, filas enormes, custo alto e gente pagando para ver. Alguém viu alguma notícia sobre isso? Vocês não compraram então o iPhone 7, né? Vocês estavam no churrasco. Tem gente viciada por churrasco também, viu? Por exemplo, antigamente a gente torcia por time de futebol. Ia no estádio, torcia pelo seu time, como hoje a gente torce pelo time. Mas hoje isso se tornou uma guerra. Existe hoje um padrão de torcedor viciado no time. O time é para ele uma vida. Vocês já viram isso? Gente viciada em comprar roupa, comprar bolsa, comprar sapato. Tudo bem, você pode dizer, o que é que está acontecendo? É que as pessoas precisam encontrar sentido em alguma coisa. Conforme aumenta o desespero,
aumenta o desespero em procurar algo que dê sentido. E hoje nós vamos falar assim, bom, tudo bem. Falta uma coisa que eu falei, tem várias coisas sobre vício, mas tem um vício que eu preciso falar para vocês, o vício sobre coisas religiosas. O vício com coisas de igreja. Opa, peguei no terreno difícil. Porque, assim, às vezes a pessoa não é cristã, ela é viciada em movimento religioso cristão. Porque você vai ver que o verdadeiro cristianismo não é uma procura de sentido na igreja, mas uma procura de sentido em Cristo. E eu vou dar um exemplo, vocês já vão saber. Pessoas que hoje fazem da igreja o seu ídolo. Aparentemente o que dá sentido a ela é a comunidade dos crentes e não Cristo da comunidade dos crentes. E quando a gente estudou aqui sobre sentido e significado da vida cristã, a gente descobriu que o que dá significado a tudo é Deus. E Ele é o sentido da nossa vida. Então nós vivemos para Deus. Nós existimos para Deus. Nós vivemos em Deus, como Paulo disse. Nele nós vivemos e nos movemos. E hoje você encontra pessoas que encontram sentido em viver a igreja. É bom viver a igreja? Lógico que é, mas a igreja não pode ser um ídolo. E na última aula nós falamos que é preciso identificar estes ídolos. Mas aí vem o ponto da nossa aula hoje. Que assim, tá tudo bem, a gente já sabe que o homem está em desespero. Que o homem está procurando sentido. E que o sentido é Deus, mas como que a igreja vai realmente apresentar a este mundo este sentido? Você que é um jovem universitário, ou você que convive com pessoas e você conhece, sei lá, uma pessoa que tem... a Cici que esteve aqui com a gente há umas semanas atrás, ela estava me contando, eles têm uma loja, uma ponta de estoque de fábrica da loja Lui Lui. E diz que tem gente que gosta muito deste tipo de produto. Ela disse que foi uma moça lá que tem mais de 50 pares de sapato e toda vez que sai que ela encontra um novo modelo, ela vai comprar. Que aquilo é o que ela faz. Aparentemente é inocente, de fato, parece que não faz mal para ninguém. Eu não conheço a moça, então não vou entrar no mérito pessoal dessa coisa. Mas veja só, isso pode ser uma busca de sentido, e a gente já sabe que isso é um vício, mas como a igreja cristã pode apresentar o evangelho para uma pessoa, a ponto desta pessoa trocar este vício por um outro ponto de significado que é Cristo? Esse vai ser um trabalho que a gente vai fazer logo depois que a gente cantar o hino de número 21, que é um hino significativo para mim, para esse estudo, porque ele trabalha justamente com a ideia de um Deus tão antigo, um Deus que deu sentido à vida de Abraão, um Deus que deu sentido à vida de Josué, um Deus que deu sentido à vida de tantos homens lá no passado, é o mesmo Deus que vai dar sentido para a nossa vida hoje. Por isso que a gente diz, ao Deus de Abraão louvai. Hino de número 21, ao som do instrumento aí, do computador, vamos ficar em pé. Amor.
seu louvor, e Deus for meu quinhão, domínio e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for, tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Nosso Deus, permita-nos conhecer-te mais. Permita-nos ter um coração liberto do que nos prende na falta de significado e sentido. Permita-nos levar esta mesma liberdade para outras pessoas. Ajuda-nos a compreender o mundo em que estamos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos luz para esse mundo em trevas. Ajuda-nos, ó Deus, a apontar o caminho. Ajuda-nos a falar de Cristo, para que outras pessoas tenham significado e sentido, como nós temos. E ajuda nós mesmos a sempre vivermos assim. Permita que esta noite possamos refletir sobre essa resposta que devemos dar. E ajuda-nos a crescer, ó Pai, nesse testemunho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Primeiro, é preciso que você pense que é necessário ter uma resposta. Pessoas perdidas precisam encontrar-se com Cristo. Não despreze o fato de que as pessoas estão perdidas. Abra sua Bíblia aí, lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hoje eu não vou pedir para os irmãos vir para frente não, senhor Adalto. Senão eu já tinha que ter pedido. Filipenses 2. Alguém lê para mim o verso de número 14 até o verso de número 16. Espera aí, vamos ler aqui com o microfone, tá bom? Sérgio, você começa? Por favor. Filipenses 2, do 14 ao 16. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então você está vendo Paulo dizendo que é necessário que a gente faça as coisas sem murmuração nem contenda, para que este mundo veja esse nosso testemunho, porque este mundo está perdido. Esse mundo não sabe o que é, nem para onde vai. Isso aqui você pode pensar em todas as pessoas, e talvez você possa pensar até de você mesmo. Que o grande problema da vida é não saber o que você é. E não saber
para onde você vai, ou para que você é o que é. Qual é o sentido, qual é a direção da sua vida. Então você precisa de crescimento nesses dois valores e eles são primordiais. O Evangelho, ele é pregado através de pessoas, ele é pregado através dos crentes. O Evangelho não é só uma mensagem, o Evangelho é um padrão de vida. Então assim, quando Paulo diz que nós é que devemos pregar, porque existe uma geração pervertida, ele não diz só qual o conteúdo do que devemos pregar. Ele afirma que a pregação aqui para essa geração pervertida é a vida do crente. Não sei se você consegue identificar isso aí. Fazer tudo sem murmuração nem contenda. Para quê? Como é que diz o texto? Para que vos torneis irrepreensíveis. Que mais? Sinceros, filhos de Deus. Então veja, nada disso daí é pregação em termos de teologia, teoricamente. É pregação em termos de vida. Irmãos, na verdade, nós precisamos encontrar para nós qual é o nosso significado e qual é o nosso sentido de vida. Bom, para quem não vem sempre, né? Deixa eu explicar qual é a diferença que eu faço entre significado e sentido. Significado, eu sempre trabalho a ideia de que significado é o conteúdo do que eu sou, ou o que eu sou, ou quem, o que, o conteúdo. E sentido é para quê. Então a ideia aqui é que eu preciso entender o que eu sou para Deus, e aí a resposta para Deus, né? E para quem eu sou? Eu sou nova criatura. Segundo Paulo, nesse texto, eu sou luz. Eu sou filho de Deus. Não é isso que está aí? Eu sou chamado para irrepreensibilidade. E assim vai. Então assim, eu sou uma pessoa com uma missão, com um projeto de vida, com um modelo, é isso que eu sou. E qual é o sentido disso? Nesse texto, o sentido disso é que eu dê testemunho da luz. Que eu aponte para a existência de luz. Ao olharem as nossas boas obras, as pessoas devem ver em nós a harmonia da criação. Porque nós encontramos em Cristo um jeito de viver harmônico. Irmão, você sabe que quando nós somos totalmente disfuncionais e desarmônicos interiormente na nossa alma, em lugar de pregar o Evangelho, a gente prega uma coisa que afasta as pessoas do Evangelho. Eu não sei quem é que contou essa história, mas já ouvi essa história que o famoso pacifista Gandhi, né, num discurso a respeito do cristianismo, disse para alguém assim, eu não sei se para alguém ou foi um discurso público. Oi? Ah, é? Você sabe o que é que eu vou dizer então, né? Ele disse assim, que eu conheço o seu Cristo, mas não reconheço o seu cristianismo. Sim, gente, em parte, o Evangelho é pregado com a nossa vida. Então, é necessário ter uma resposta cristã. Pois não? Colocou aí essas significados tudo aí. Obrigado, Isaac. Toda essa questão que você colocou na lousa aí, para significado, sentido, tudo, mas ser preciso, a finalidade é o testemunho, né? E aí, quando você não faz isso, então você está dando um falso testemunho, né? Você está dando um falso testemunho, ou você está desviando as pessoas.
Em vez de você dar um testemunho da luz, você está... Nós precisamos entender que o grande objetivo desse nosso encontro aqui, ou da nossa vida de fé, é uma transformação pessoal. Não é só a busca de uma teologia correta. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa busca na igreja é a busca por uma teologia correta, por um jeito diferente de cultuar. No fundo, a teologia correta e o jeito diferente de cultuar tem um objetivo maior: a nossa vida, a sua vida. Você é um pecador, mas você tem que lembrar que é um pecador regenerado, é uma nova criatura. Você tem um novo padrão. Você não anda mais como andam os ímpios. Abra lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Alguém lê para mim aí o verso de número 17 em diante. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na verdade dos seus próprios pensamentos. Então veja, quando o apóstolo Paulo vai escrever essa carta, lá o começo do capítulo 4 é que andeis de modo digno do Evangelho, verso 1. E agora aí ele vai dizer assim: então não andem mais como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, né, em seu coração aí, em seu entendimento, e ele vai dizer, alheios à vida de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o modelo deste mundo é um modelo sem direção, sem sentido, é obscurecido, eles não sabem exatamente o que são, não sabem para onde vão, não entendem a ideia de um Deus que dá significado a todas as coisas, e ele está dizendo que nós não podemos, de forma alguma, entender o mundo ou viver esse mundo, né, viver a nossa realidade sem Deus como gentios. A resposta cristã é um modelo de vida com Deus. Gente, quando a gente diz que existem trevas nesse mundo, eu não sei o que você entende por trevas. A Bíblia diz que o mundo está nas trevas, não diz? O que significa isso? Escuridão, mas tá bom. O que significa o mundo estar na escuridão? Está perdido. Perdido por quê? Está sem rumo. Está sem conhecimento de Deus. Na verdade, o que está acontecendo é que eles vivem essa realidade sem Deus. Bom, eu já tentei e eu vou tentar de novo explicar o que eu penso que é isto. Irmãos, Deus é real? Deus é real, Deus existe, certo? Se Deus existe, algo tem que ser feito a respeito disso. Nós podemos esquecer a existência de Deus? Podemos? Não. Mas há pessoas que vivem como se Ele não existisse? Bom, se Deus é real e tem gente que vive como se Ele não existisse, essas pessoas vivem a realidade ou vivem só parte dela? Vive uma parte, porque não vive a realidade no seu todo, é ou não é? Lembra o exemplo que eu dei do banco, sobre o significado do banco com Deus? Lembram disso? Vou voltar nesse exemplo. O que é o banco? Alguém vai dizer, é produto do carpinteiro, é produto de estofado, é obra de engenharia. O banco é tudo isso? É, mas é tudo sobre o banco? Não, o banco é mais que isso. Tem muito mais coisa. Um monte de moléculas, tal. Mas é só isso? Não. Em resumo não, de uma forma mais abrangente, o banco é o que quando eu olho para Deus? Então pode ser muitas coisas, o significado absoluto só Deus sabe, mas eu posso dizer o seguinte: o banco, ele é um produto de engenharia porque Deus deu conhecimento, então ele é resultado de uma dádiva que Deus dá. Ele é um produto do marceneiro porque Deus deu habilidade, é resultado de uma dádiva que Deus dá. Ele é tantas coisas e ele é, no final das contas, um produto do amor de Deus para você que vai ouvir o estudo bíblico sentado.
Então este banco, como todas as coisas deste mundo, ganha um verdadeiro significado quando o significado das coisas tem a ver com Deus, ok? As pessoas que vivem nesse mundo, vivem sem Deus, elas sabem que o banco é produto de marcenaria? Sabem que o banco tem moléculas? Sabem que o banco é um estofado, produto de engenharia? Sabe tudo isso, não sabe? Sabem tudo sobre o banco? Então vivem uma realidade parcial. Só que o problema é que quando elas vão dar o significado, elas esquecem a coisa mais importante. Porque o mais importante de tudo no significado da vida é que tudo é para Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é por meio dele. Alguém lê para mim em Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha só. Porque dele, para ele, não, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Aí tem o sentido, o significado, e o sentido de todas as coisas tem a ver com Deus. No caso aqui, Cristo, mas Deus. Tá? Mas os homens sem Deus, eles não vivem isso. Eles vivem só aqui. Então, no fundo, viver nas trevas é como disse lá Efésios 4:17 e 18. É viver a vida alheio a Deus. É isso que a gente chama de a verdadeira alienação de Deus. Eles vivem alienados, separados de Deus, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Mas o coração deles pede por um Deus. Porque o coração do homem pede pela eternidade. Nós já vimos isso, né? O que é que eles fazem? Criam ídolos, substitutos de Deus. Então, viver nas trevas, o mundo está em trevas? Tá. O mundo está vivendo sem Deus. Isso significa que o mundo está vivendo a grande idolatria. Porque toda vez que eu entendo a realidade sem Deus, é uma realidade idólatra. Porque a gente tem um conceito de idolatria, muito aquele conceito muito ligado à ideia de se ajoelhar diante de uma imagem, né? Mas idolatria é entender a vida sem Deus. Toda vez que eu tentar entender as coisas sem Deus, eu estou num processo idólatra, apóstata. Bom, e o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que apontar para o mundo estes processos idólatras. E isso a gente faz com o Evangelho. Vamos ver um versículo muito curioso da primeira carta de João. Primeira carta de João. Abra lá. Gente, a primeira carta de João, eu acho ela muito interessante. O jeito que ela termina. Não sei se vocês já leram e se estão lembrados como é que termina a primeira carta de João. Eu vou tirar o óculos, eu não estou me dando bem com ele. E agora não estou enxergando vocês. Eu vou pôr o óculos. Melhor enxergar vocês e me... Que depois que eu ponho o óculos, gente, quando eu tiro, não enxergo nada. A primeira carta de João, olha como é que ela termina, gente. Olha o último versículo, capítulo 5. Lê para mim. Vai lá. Quem vai ler? Não, o último versículo, versículo 21 do capítulo 5. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Depois eu vou pedir para você fazer uma leitura dessa carta. E você fala assim, o que tem a ver essa frase? Eu vou tentar adiantar. Olha o verso 20. Toda essa carta é uma carta para te ensinar qual é o verdadeiro modelo de vida cristã.
é viver na verdade. Olha só, é viver na verdade. Lembra o que é a verdade de todas as coisas? É uma relação de tudo com Deus. Então, por exemplo, lá no primeiro capítulo ele vai dizer assim: se dizemos que amamos com Deus, se dizemos que estamos na luz, mas vivemos nas trevas, ou seja, realizamos a nossa vida sem Deus, não temos comunhão com Ele. Tenta entender essa fraseologia dentro do que eu já expliquei. Se você vive um mundo nem trevas, ou seja, você tem uma relação com a realidade, não é só porque você está cometendo aqueles pecados absurdos, matou, roubou, né? Quando ele lá em João fala assim: olha, aquele que diz estar na luz, mas vive nas trevas, está mentindo. Ele não está só dizendo, aquele que diz que está na luz, mas mente, mas rouba. Não, ele está indo além. Ele está dizendo, aquele que está na luz, mas não consegue interpretar a vida a partir de Deus, a partir da comunhão com Deus, até agora está nas... E isso pode acontecer com um crente, hein? É por isso que ele está escrevendo essa carta para os crentes. E aí ele vai falar, como é que eu sei que você está entendendo a vida a partir de Deus? Ponto 1. Quando você olha o seu próximo e lembra que Deus está nele. Então, aquele que diz amar a Deus, mas odeia o irmão, não está fazendo uma relação a partir de Deus, mas de si próprio. Capítulo 2, verso 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. É isso? O que mais? Continua aí. Isso, a ideia é, essa relação com o mundo não pode ser uma relação idolátrica. E olha só, né? Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Isso aí é versículo 16, não é isso? Vamos fazer um trabalho? 1 João 2,16. Vamos comparar com Gênesis 3, deixa eu ver qual é o versículo, se é o 6 ou o 7. Vamos fazer uma comparação? Com Gênesis 3, 6. Vamos lá? Vai lá, um homem fica em Gênesis 3,6 e uma mulher em 1 João 2,16. Ok? Vai lá, Gênesis 3,6. Alguém lê? Um homem. Todo aquele que permanece nele... Não, peraí. Gênesis 3,6. Pode ler? Pode ler, senhor Adão. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos ler de novo. Agradável, vai lá. Lê de novo, para eu ir pegando a... Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos fazer uma comparação dessas expressões com 1 João 2,16? Vai lá, 1 João 2,16. Vai a mulher agora. Vamos lá, meninas. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da sabedoria da vida, não é do Pai, mas do mundo. É soberba da vida, né? Vê se está. Isso, é a soberba da vida. Mas você usou uma palavra até interessante, mas eu tenho que corrigir, é soberba. Sim, não é do Pai. Vocês conseguem fazer alguma relação entre o versículo de João e esse daqui? De Gênesis?
Vamos lá. Qual que é, o que há no mundo? O que há no mundo? Segundo João, 1 João 2,16. Concupiscência da carne. Concupiscência é um desejo forte da carne. O que mais? Um desejo forte de atração sensorial. O que mais? Um desejo de uma supérbia, soberba da vida, um desejo de que a vida seja mais do que é. Vocês conseguem fazer alguma relação? Sim ou não, gente? Sim. Qual é a relação que vocês fazem? Porque o fruto, ela dava entendimento ao fruto. Então vamos lá. Onde está concupiscência da carne nesses três expressões aqui? Comer. E agradável aos olhos. Onde está a concupiscência dos olhos? Essa é mais direta. E onde está a soberba da vida? Vocês lembram que eu uso muito a ideia do pecado lá de Eva, que é a ideia de esquecer Deus e atingir a realidade diretamente? É o mesmo tema que João está trabalhando. João está dizendo, é como se João estivesse dizendo o seguinte: o que Eva fez? Eva amou o mundo e as coisas que há no mundo. E este amor que há no mundo é inimizade para com Deus, é a separação. Então, quem ama o mundo, no sentido, quem se relaciona com o mundo sem Deus, não está na luz, está nas trevas. Eu quero que você entenda que esse é o princípio que você tem que olhar esse mundo. Estar nas trevas não é só, porque a gente até fala assim para uma pessoa, né? Fulano é honesto, fulano é bom, fulano é um bom pai, fulano é estudioso, fulano é trabalhador. O que falta para ele? Só falta ser crente, né? Assim que a gente fala, só falta ser crente. Ser crente, vamos entender. Eu não sei o que é que você quer dizer quando você diz só falta ser crente, mas eu quero entender do jeito mais certo. Só falta ser crente é crer em Deus. Essa pessoa está na luz ou está nas trevas? Por quê? Porque está se relacionando com tudo de forma moralmente correta, mas espiritualmente idólatra. Pior é que esse é um risco que você e eu corremos, de viver esse mundo, viver essa vida sem Deus. Então, quando 1 João está tratando do que é ser verdadeiramente crente, ele está fazendo testes, ele está apontando isso. E agora vamos lá para o capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele fala assim, gente, o que Jesus Cristo fez, a boa nova que Jesus Cristo dá, é a boa nova do que é o mundo, do que é a vida, do que são as coisas, do porquê nós estamos aqui, de quem somos nós, do que estamos fazendo aqui, para quem nós somos. O que é o Evangelho? O Evangelho é a quebra dos ídolos e um retorno a um mundo cujo significado é Deus, ou vem de Deus. E a gente se relaciona com isso a partir deste princípio de significado.
Ah, não deu certo, você estava procurando emprego, não deu certo. Você tem que se relacionar com isso, não a partir do que deu ou não deu, mas a partir do entendimento que você tem de Deus. Vamos pegar, e como é que a gente faz isso? Conhecendo a mente de Cristo. Jesus Cristo, veja só, vamos voltar para o versículo 20, que é o ponto de João. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. A vinda de Jesus ao mundo. Como é que a Bíblia chama o Deus que veio ao mundo? É que eu queria uma outra palavra. O verbo, né? Tá, mas uma outra palavra que é bem clara sobre isso. Deus conosco. Emmanuel, eu sei que eu estou tentando fazer vocês adivinharem o que está na minha cabeça, né? Vocês acertaram tudo isso. Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco, não é isso? É isso mesmo? É. O que é que dá sentido ao mundo? Significado não é o Deus que dá sentido e significado ao mundo? Muito bem. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, é Deus que vem ao mundo? Porque a Bíblia diz, Deus conosco. Bom, Jesus Cristo é Deus conosco. Jesus Cristo, o que significa a ideia de Jesus, o homem Jesus, ser Deus conosco? Significa, por exemplo, que Jesus era assim uma espécie de super-homem. É isso que significa? Que ele era tão poderoso, um homem mais poderoso que todo mundo? A ideia de Deus conosco é só essa? Jesus Cristo é Deus, Deus conosco. Tá, aí tá, imagina aqui que esse aqui seria Jesus andando lá na Palestina. E aqui as pessoas estão olhando para Jesus. E o que elas estão vendo? De que jeito esse Deus conosco se manifesta em Jesus? Ficou complicada a minha pergunta? Alguém entendeu o que eu perguntei? Vamos lá. Não é Deus conosco, Jesus? Então imagine que você é Pedro. Aí Pedro olha para Jesus. De que jeito Deus conosco está em Jesus e Pedro vai entender isso? Como? Hein? O que vocês acham? Pedro olhou para Jesus, viu lá um carpinteiro de Nazaré. Ele era um homem como os outros homens? Ou ele brilhava assim? Não brilhava. O que ele tinha assim? Ele tinha uma auréola, ele andava, tinha aquela auréola da Idade Média? Era isso que ele tinha? Também não. Como é que eles iam ver Deus com eles, olhando para Jesus? Pela palavra, o procedimento. Vamos lá, pela palavra. Os profetas pregaram a mesma mensagem que Jesus? A palavra dos profetas, quando alguém olhasse para um profeta, diria, é Deus conosco? Então qual é a diferença de Jesus para os outros homens? Hã? Testemunhou acerca dele mesmo. Os profetas, eles testemunharam acerca do que viria. Mas Jesus, ele apresentou-nos o Pai. Vai lá, vamos ver isso, vamos lá. Os profetas estavam sujeitos a pecar. Porque Jesus falou assim, eu não falo de mim mesmo, eu falo daquele que me enviou. Lembra dessa expressão? No questão da parte interna dele, no onisciente, no onipresente, supondo vai. Então eles só viram Deus conosco nos momentos em que ele se mostrou onisciente. Onipresente não, porque ele não é, como homem ele não era onipresente. Não teve nenhum momento em que ele estava aqui e estava lá. Tipo, não tentar julgar ele, colocando perguntas complicadas, como foi no parábolas, que sendo um monte de perguntas complicadas para ele. E ele sabia responder. Quer dizer que qualquer nerd fariseu poderia ser Deus conosco, só saber responder?
Vamos lá, gente. Abra em João, Evangelho de João 1,14. Ele curava esses que... Porque ele curava? Mas vem cá, Pedro também não curou? Vamos lá, tem que tentar entender isso. Vai lá, lê aí, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, eles disseram que viram algo nele. E eles disseram, o que nós vimos nele era glorioso, como alguém realmente nascido do Pai. Antes de dizer isto, para dizer isto, eles disseram, o Verbo se fez carne. E o que foi que ele fez? Habitou. Habitou entre nós. Mas de que jeito ele habitou entre nós? Não. Cheio de graça e de verdade. Quando eles olharam para Jesus, eles foram vendo em Jesus graça e verdade. Essas duas palavras definiram o modo como Jesus andou entre os homens e o modo como, olhando para isso, eles viram a glória do unigênito do Pai. Eles viram a Deus. Eles sabiam que era Deus conosco, porque Ele carregava graça e verdade. Aqui vai a minha interpretação para essas duas palavras. Jesus, Ele viveu tão perfeitamente esse modelo de entender o mundo a partir de Deus, que Ele revelou em tudo que Ele via, em tudo como Ele reagia a todas as coisas, Ele mostrou o jeito mais perfeito de reagir ao mundo a partir da verdade de Deus. E aí eles vão dizer que isto é um tipo de vida graciosa e vida verdadeira. Os evangelistas, entre eles Pedro, vai dizer que é nosso dever crescermos na graça e no conhecimento. Vai lá, pensando aqui, eu inclusive não comentei aqui no gráfico, eu não explico isso no questão no predestinado, porque, por exemplo, todo mundo não conseguiu não enxergar aquilo nisso, não andar, só que poucos entendeu, inclusive não tem parte que ele falou, eu estou dizendo isso, só que vocês não estão entendendo, porque vocês não são uma ovelha minha. Então, sim, os únicos que conseguiu não ver isso aí, não trazendo sim, é verdade, você tem razão, porque o entendimento deles estava fechado para ver Cristo. Lá em João 14, Jesus Cristo Filipe chega para Jesus e diz assim, mostra-nos o Pai. E Jesus chega para Filipe e fala, você tem estado comigo e você não viu o Pai? Né? Abra lá em João 14, verso, acho que 8 e 9. Confirma aí se é 8 e 9, acho que é 9 e 10. 8 e 9? Lê aí. Ficou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então assim, Jesus fala assim, ele aponta para ele mesmo, para o modo perfeito de vida que revelava a Deus. Veja, Jesus viveu o evangelho que ele pregou. Jesus, a resposta de Jesus a este mundo foi uma vida verdadeira. Na verdade, nessa realidade completa. Então, quando o Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, Jesus está dizendo para Filipe, o que é que você... Filipe não sabia o que é que ele estava perguntando.
Porque talvez Filipe esperasse ver como Isaías viu um grande, o Senhor, as vestes do Senhor enchendo o templo, o Senhor assentado no alto e sublime trono, mas não é isso que é ver o Pai. Ver o Pai é enxergar Deus na realidade. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. E Paulo vai dizer mais, que todos os atributos eternos de Deus estão visíveis na criação. O problema dos homens é que eles trocaram Deus pela criatura. E eles são indesculpáveis. Ou seja, eles não conseguiram ver Deus nas coisas. Nós deveríamos ver. Não é que a roupa é Deus, isso aí é panteísmo. Mas ela é obra de Deus. Capacitou o homem para fazer... Abra lá em Romanos 1. Capacitou o homem. Ela é obra de Deus porque é a capacidade de Deus que Deus dá. A matéria-prima é Deus quem dá. A ideia de roupa veio de Deus. A criatividade vem de Deus. E a roupa é um bem para proteger o corpo, para trazer beleza. Tudo isso, quando a gente vê a partir de Deus, a gente vê do jeito certo. Por que uma pessoa usa roupa para se tornar mais imponente que o outro? Porque tem uma perspectiva da ideia de vestir-se que nada tem a ver com Deus. Porque o que tem a ver com Deus nunca é para humilhar, para diminuir. Gente, eu não sei se eu consigo dar essas aulas sem repetir muitas coisas. Eu pedi para vocês abrirem aí alguém. Romanos 1, 18. Alguém lê para mim? 18 e 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. Lembra, eles fogem do que é verdadeiro e eles vão viver num mundo de injustiça. O que é injustiça? É um agir nesse mundo sem Deus, tá? Continua. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Continua, filha. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, assim, o que Paulo está propondo é que o homem mudou isso, Deus se irou contra o homem, porque o homem deixou de ver a realidade como um todo e foi experimentar a realidade sem Deus. Mas eles poderiam ter percebido Deus nas coisas criadas, mas eles fizeram questão de não fazê-lo. Deixaram Deus fora. É por isso que eles são indesculpáveis. Mas olha só uma coisa interessante. Olha a acusação de Paulo contra esses homens. O verso seguinte, o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Até aí. Eles não glorificaram a Deus e não conseguiram, e não vendo Deus no mundo, não podiam agradecer a Deus. Vamos lá. O conhecimento lhe estava disponível nas coisas que foram criadas. Estava disponível nas coisas criadas e estava no coração deles. Lembra lá Romanos capítulo 2, verso 16, se eu não me engano, quando diz que este conhecimento já está nas tábuas do coração, mas eles suprimem este conhecimento. Eles vivem sem esse impulso, lembra o impulso da eternidade? Era para eles olharem para este céu grandioso e pensarem em Deus, mas eles suprimem este impulso e vão tentar cobrir esse impulso com outras coisas. Mas vamos lá. Vamos lembrar da roupa. A roupa, quando eu olho ela a partir de Deus, ela tem tudo para me fazer lembrar de Deus. A matéria-prima veio de Deus, a sabedoria para fazer, a criatividade. E no final das contas, o grande amor de Deus em me dar roupas, não é isso? Em resposta a isso,
em resposta a tudo que Deus te dá, qual é a resposta mais natural? Gratidão. Gratidão é uma expressão do amor a Deus. É, digamos, a resposta mais básica do nosso amor a Deus. Gratidão. Porque quando você entende a vida a partir de Deus, não tem jeito de não ser grato. Até uma roupa rasgada, velhinha, que estiver servindo male-male para te cobrir, será uma dádiva. Eu sei que a gente gosta de coisa nova, não é? Vocês têm alguma coisa velha em casa que tem assim um sentido, um significado, como é que a gente fala? Pessoal, mas tem um nome sentimental, que tem algum valor sentimental? Gente, eu mudei, eu era juntador de tranqueiras, e eu mudei para apartamento, olha lá minha filha me acusando. Eu mudei para apartamento, e não deu para ficar com tudo, mas tem um monte de coisa que eu falei, meu Deus, vou ter que jogar isso fora. Papelzinho, carta da minha esposa, carta de namorados ainda. Please, I love you. I love you, né? Gente, eu tinha uma máquina de escrever. Choveu na minha horta. Fátima, você tem uma máquina de escrever, Fátima? Você não vai jogar fora? Por quê? Até um tempo atrás eu fazia meu imposto nela. Por quê, Fátima? Eu pegava o formulário e fazia nela. Mas agora você não faz mais? Não. Quer jogar fora? Também não. Por que não? Só para recordar. Por que não? Sei lá, que com dó da máquina é tão bonitinho. Porque tem um valor para você, Fátima. Tem um significado, não tem? Um significado positivo, não é? Um significado que faz você amar aquela máquina por causa do significado que ela carrega. Veja, se você consegue entender isso, se as coisas que nos rodeiam tiveram significado a partir de Deus, tudo será amado. Tudo nos reportará a Deus, que é o bem maior. Tudo terá valor. Não importa se é uma coisa simples, velha ou pequena. A vida se transforma. O Evangelho não é só dizer que Cristo morreu, é dizer que Cristo morreu para dar significado às coisas. Houve um homem, um centurião, que viu Cristo ser castigado como um bandido. E de repente ele estava diante da cruz. É Marcos, acho que é o capítulo 15 que fala dele. Ele está diante da cruz. E ele está vendo Jesus morrer. E ele está vendo o modo como Jesus enfrentou a cruz. Entre outras coisas, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está interpretando a situação. E Jesus está interpretando a sua crucificação a partir do Pai. E ele está interpretando a ação dos homens a partir de Deus. E está pedindo perdão para os homens. E aquele centurião está vendo aquilo acontecer. E ao ver e compreender Jesus, aí ele entende a realidade. Este homem era filho de Deus. Aí a crucificação de um ladrão se tornou na crucificação do Deus conosco. Aquele homem também viu a glória de Cristo. A resposta que nós temos que dar a este mundo é a resposta de pessoas que estão vendo a glória de Cristo. Como? No banco, na camisa, no trabalho, nas lutas. Ao enxergar a si mesmo o seu pecado e se arrepender dele. Ao viver de um modo
diferente daqueles que vivem alheios à verdade de Deus, a perceber que este mundo é o mundo de Deus. Tudo que está nele pertence a Deus. E nós podemos ver e perceber Deus em tudo. Então, eu tenho comigo que, no fundo, pregar o Evangelho é uma ação de restauração da visão de Jesus, de Deus conosco, do Emanuel. E lá em Mateus, capítulo 28, verso 20, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias. E aquele que ia lendo lá e... até a consumação dos séculos. O que ia lendo a Bíblia lá... O eunuco. O eunuco, né? Aí é o profeta que procurou, né? Não, Filipe. Então, Filipe procurou, entendes o que lê? Como que eu vou entender se não há quem me explique? É por isso que tem que pagar. Então, aí Jesus vai e fala assim: façam discípulos. Tá, o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é ensinar estas coisas que eu estou ordenando a vocês. E aí ele vai dar o princípio chamado princípio Emanuel. E eu estarei com vocês. Enquanto ensinamos Cristo, o que ensinamos é Deus conosco. Nós ensinamos Deus conosco. Nós ensinamos que entendemos o mundo com Deus. Isso faz de cada dia uma missão. No fundo, você tem uma missão todo dia, né? É de mostrar às pessoas que você entende tudo a partir de Deus. Bom, vamos voltar para Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Estamos concluindo e voltando para Filipenses capítulo 2. Então, eu espero que a gente, a essa altura, já tenha entendido o que é viver no meio de uma geração corrompida, pervertida, corrupta, em trevas, certo? Bom, se para o crente pregar o Evangelho, a boa nova do Evangelho, é o crente mostrar que ele entende tudo a partir de Deus, faz sentido o que ele disse aí: fazei tudo sem contenda nem... Por quê? Vamos pensar o contrário. Se eu faço tudo com contenda e murmuração, eu estou entendendo a realidade a partir de Deus? Porque quando eu entendo a realidade a partir de Deus, qual é o sentimento que tem que estar no coração? Gratidão. Tudo é para Deus, a gratidão é o resultado, o amor às coisas. Quando eu trabalho num serviço que eu não gosto, não vou perguntar se tem alguém que trabalha num serviço que não gosta. Quando você trabalha num serviço que não gosta, ou quando você está numa faculdade que você não gosta, deixa para lá, vou pensar só na primeira. Vamos lá. Quando você entende a realidade a partir de Deus, até o que você não gosta deveria mudar? Deveria ter existe algum sentido de gratidão no que você não gosta? O que você deve fazer? Uma pergunta: tudo que nós temos é Deus quem dá? Então vamos lá, se eu tenho um trabalho que eu não gosto, quem deu? Deus. Então, no fundo, quando eu não gosto de algo que eu tenho, eu não gosto de algo que Deus... Quer ver um exemplo de pecado desse tipo? Vou dar um exemplo só. Uma moça deu uma fruta para o marido dela. E ele comeu. E estava errado. E Deus falou: o que foi que você fez?
Sabe de quem que ele reclamou? Da mulher o quê? Que o Senhor me deu. Irmãos, nós temos que redimir tudo. E ver o que nós não gostamos a partir de Deus. De tal maneira que a gente consiga a redenção até para o que não gostamos. Porque até o que não gostamos pode ter algum significado, ou melhor, tem algum significado a partir de Deus. Vai lá, irmão. Eu ia falar sobre o animal imundo, né? O animal imundo. Que Deus fez. Que Deus fez. Ele deve ter alguma ocupação, fazer alguma coisa para colaborar, né? Sim, lógico. Pode comer os insetos. Gente, é isso mesmo. Vamos ver se eu já li, agora talvez eu erre qual é a praga, tá? Eu li que em uma determinada cidade havia uma praga de lagartos, parece. Não, ou de cobras. E fizeram uma grande campanha para retirar essas cobras ali daquela cidade. E tiraram, conseguiram. Resultado? Veio doença. Aumentou o número de ratos. Porque assim, existe um certo equilíbrio em tudo. Então, usando um exemplo que o senhor Adalto deu, todo ser que respira louva ao Senhor, porque todo ser que respira tem um sentido estar aqui, e é louvar a Deus. Mas tudo tem um significado, um propósito. Quando vistos a partir de Deus, tudo muda. Tudo muda. E isso é o Evangelho. A resposta cristã é um tipo de vida redimida, que significa transformar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Meu irmão, não sei se você conhece, já viu uma espécie de um... Não é uma formiga, é um inseto. Ele é assim, azulzinho. Então ele entra em tudo quanto é lugar difícil de entrar, procurando o quê? Matar aranha. Ah, é? E ele mata aranha. Então um irmão de igreja um dia falou para mim, pegou lá, trouxe, mostrou para mim que ia matar o coitado. Eu falei para ele, você não sabe o que significa, não? Veja, não significa que vocês não possam matar barata se ela entrar na casa de vocês, tá? Eu só quero que você entenda, mesmo quando você matar uma barata, que há um sentido na existência deste inseto, como há um sentido em tudo. E quando isso é um tipo de vida que a gente usa muito a expressão teorreferente, que tudo tem referencial em Deus. Por que para mim é importante isso? Vocês lembram lá das fotos dos quadros que nós pintamos? Ou que nós pintamos, não, né? Que nós colocamos aí? Esse mundo é um mundo sem sentido, e ele é sem sentido porque ele é sem Deus. Então, enquanto os homens estiverem procurando dar sentido às coisas, dar significado às coisas sem Deus, os homens estarão perdidos porque eles estão no escuro. Eu vi uma expressão muito interessante outro dia, dar um tiro num quarto escuro, é um grande perigo. Você entra num quarto escuro e dá um tiro, pá! E se tiver alguém lá? Aí mata. Ou não, pode errar. Mas é um perigo, não é? O ser humano, ele está mais ou menos fazendo isso. Ele está entrando num quarto escuro da vida e tentando dar sentido à vida. Você lê isso na literatura. Você vê nos livros de autoajuda. Já teve tanto livro de autoajuda que num momento é o máximo, depois ele fala, está tudo errado, esquece aquilo lá. Ou sistemas filosóficos. Olha, é isso aqui, descobrimos, de repente está tudo lá. É um tiro num quarto escuro, muita gente morre por causa dele. Porque sempre atinge alguém. Mas o Evangelho não. O Evangelho dá você para um quarto iluminado. O Evangelho te ensina. Fecha os olhos, vamos lá. Senhor, na preciosidade que é a Tua Palavra, ensina-nos a viver e a desfrutar da vida.
a desfrutar de Ti, como aprendemos no catecismo. No sentido de que a nossa vida sempre Te glorifique e o significado de tudo esteja em Ti, para que possamos ser pessoas completas, vivendo o Senhor de forma irrepreensível, num mundo que o Senhor criou para a Sua glória. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja. Conceda-nos a graça para enxergar estas coisas e a verdade para vivê-las. Porque Cristo é conosco. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém.